dia de fazer o pãozinho. Os ingredientes são escolhidos, divididos, misturados e as crianças produzem o próprio lanche. Uma atividade que parece simples, mas que trabalha a matemática, a relação com a natureza, o contato humano, os processos da vida. Nessa escola infantil de Santos, o conteúdo de aprendizado é todo baseado nessas experiências concretas. Pedagogia Waldorf é o nome deste método criado por um filósofo austríaco e aplicado pela educadora Carolina De Sico. Especializada em pedagogia curativa e ocupacional, ela é pós-graduada na filosofia Waldorf. Então, a pedagogia Waldorf ela surgiu na Alemanha em 1919 e ela foi trazida por um filósofo chamado Rudolf Steiner. E ele criou a antroposofia. Então, para a gente entender um pouco o que é a pedagogia Waldorf, é preciso saber um pouquinho da antroposofia. Então, resumindo, a antroposofia ela é um olhar muito mais sofisticado, muito mais ampliado sobre o significado do ser humano, que é o homem, né? E toda a sua relação que ele tem com o céu, com a terra e com toda a natureza. Seria isso. Como numa casa antiga da vovó, nesse espaço as crianças correm, brincam, sobem em árvores, cantam, pintam, ensinam umas às outras e se complementam. Sem uniforme nem divisão por idade, elas ficam à vontade. Na verdade, eu fiz uma pesquisa através da Base Nacional Comum Curricular, onde existem os direitos e os objetivos de aprendizagem na primeira infância. E eu percebi que é possível, dentro da pedagogia Waldorf, cumprir todos esses objetivos e esses direitos, só que de uma forma um pouco diferente das outras escolas. Então, na primeira infância, a gente consegue acessar isso através do sentir e não do pensar lógico, entende? Então, por isso que é tão diferente, as famílias quando chegam acham tão diferente a nossa proposta, mais artística, mais lúdica e mais concreta. Todas as atividades são acompanhadas por uma equipe preparada. Então, os profissionais para trabalharem numa escola Waldorf tem que ter um perfil de uma pessoa que busca uma alternativa para a educação. São pessoas que estão mais abertas a novidades, a desafios e precisa ter uma tranquilidade, uma paz, né? Porque é diferente e quando a gente encontra esse profissional, é nítido a diferença que fica no ambiente com as crianças. Nesta escola infantil de Santos, os alunos aprendem de forma natural. Com o ensino baseado na filosofia Waldorf, a evolução de cada criança é reflexo de uma infância livre, que vem do contato com a natureza, das brincadeiras de roda, da interação, das pequenas ações do dia a dia. Miguel tem 2 anos. Tanto ele quanto a mamãe adoram a escola. O Miguel é meu primeiro filho, então eu não conhecia nenhuma pedagogia, nunca tinha me preocupado em saber como são as escolas, né? Mas quando eu tive meu primeiro filho, primeira coisa que a gente pegou é uma alimentação saudável para ele. Aí eu comecei a perceber que para colocar ele na escola eu ia ter esse problema da alimentação. Aí comecei a pesquisa de pedagogias pela alimentação, uma escola que não tivesse industrializados, essas coisas. Aí eu comecei a pesquisar sobre pedagogias de forma geral, no Google mesmo. Aí de todas que eu vi as escolas Waldorf e me apaixonei pela pedagogia deles, é incrível. Assim, a criança pode ser criança. Janina matriculou a primeira filha com 3 anos de idade e o segundo com pouco mais de 1 ano. Então, eu sinto que as crianças elas ficam muito mais autônomas, muito mais livres, consequentemente muito mais criativas, né? Porque elas aprendem pela imitação e as coisas reais da vida. Então ela vem uma professora varrendo, limpando, coisas reais. Porque atualmente, cada vez mais nesse mundo digital, virtual que a gente tem vivido, está tudo ficando muito imaginativo. E aqui numa pedagogia Waldorf, a criança vê de fato algo acontecer. O cardápio é acompanhado pela nutricionista e pela cozinheira. Os ingredientes são integrais, frescos e naturais. As crianças também têm um espaço para descansar e dormir. Tudo voltado para o equilíbrio do pensar, do sentir
e do agir. Eu acredito que eles saem mais seguros porque o mundo para eles é apresentado de uma forma mais confiante, né? Esse mundo que é mostrado através da pedagogia Waldorf na primeira infância é um mundo bom, é um mundo bonito. Isso, se a criança cresce dentro desse ambiente de confiança no adulto que está cuidando dela, de cuidado com os colegas, eu acredito que isso dá muita segurança para ela encarar qualquer outro tipo de desafio na vida futura dela. A escola tem horários flexíveis para ajudar os pais e recebe alunos de 1 ano e meio a 6 anos de idade. Na verdade, eu não gostaria de ficar só dentro da escola. Então, pensando nisso, eu criei um projeto que é um site que chama www.basedavida.com.br, onde as famílias se cadastram, se inscrevem e recebem conteúdos que são muito práticos e fazem total diferença na primeira infância. São dicas pedagógicas muito valiosas.